quarteto final, o Neymar por dentro, sendo um 10, como ele jogou ontem. Jogando nas costas do volante. Ontem era o Soteldo, Guilherme, o Tiquinho e ele. Né? Do Oriente Santista, onde o peixe é protagonista. Salve, salve, torcedor santista! Eu sou o Luiz Oshiro e esse é o canal Oriente Santista. Sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui para a gente poder falar do novo técnico do Santos, Kleber Xavier. Quem é Kleber Xavier? Vamos tentar trazer tudo o que eu consegui achar de informação aqui sobre o novo técnico do Santos. Para vocês, durante a manhã, durante a madrugada, né, vocês dormiram, eu passei basicamente o dia todo procurando tudo sobre Kleber Xavier, dei uma boa estudada e vou trazer tudo que eu tenho aqui para vocês sobre como ele entende futebol, o que aconteceu, por que só agora, aos 60 anos, Kleber Xavier se tornou técnico de fato, né? Vai assumir um time e logo de cara o Santos Futebol Clube. Fica aí para a gente poder conversar, para a gente poder explicar tudo que tem aqui sobre Kleber Xavier, como ele entende que pode ser o Santos, como ele entende que pode ser usado o Neymar, o que a gente tem de indícios, como é a relação de Kleber Xavier com o Neymar. Tem bastante coisa para a gente poder ver, principalmente esse trechinho aqui que eu puxei do Charla Podcast, para a gente poder falar aqui sobre essa situação, onde ele responde aqui sobre o Neymar. Eu vou trazer para vocês aqui, até voltar um pouquinho, para a gente poder pegar o ponto certo aqui da resposta que ele dá também ao podcast sobre o Neymar. Antes de qualquer coisa, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, deixa o like que isso fortalece demais aqui o trabalho que a gente faz para trazer informação para você. Então se inscreve, a gente quer chegar aí nos 8.000 inscritos, deixa o like e comenta o que você acha da contratação de Kleber Xavier. Nesse vídeo eu não vou entrar no mérito sobre se foi certo ou se não foi, se o Santos está no caminho correto ou não. Vou tentar trazer tudo que eu tenho sobre Kleber Xavier e você vai dar a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ler seus comentários e a gente conversa durante a semana aí sobre tudo que envolve aí a contratação de Kleber Xavier. Então eu quero a sua opinião aqui, quero o seu like, quero que você participe, compartilhe para alguém também que não sabe quem é Kleber Xavier acabar conhecendo, tá? Bom, vamos lá. Kleber Xavier, ele era auxiliar, né? E basicamente nunca teve nenhum tipo de experiência, começando lá no Inter de Porto Alegre, também ali na região sul, né? Inter, Grêmio, toda os clubes, né, do sul, onde ele começou a ter um pouco de experiência, até que ele chega ali ao Grêmio como auxiliar, quando o Tite também vai para lá. O Tite chegando lá, ele chama o Kleber Xavier para conversar, segundo até palavras do próprio Kleber Xavier sobre como foi ali o começo da carreira dele. Vou até buscar aqui as anotações que eu deixei prontinha para a gente poder conversar aqui. O Kleber Xavier, ele tem uma carreira, vamos dizer assim, somente como um auxiliar do Tite, tá? O tempo todo sempre como auxiliar do Tite, trabalhou na seleção brasileira, trabalhou no Inter, no Grêmio, no Flamengo, e ele tem bastante experiência também em relação a títulos. Todos os títulos que o Tite teve ao longo da carreira, o Kleber Xavier estava ao lado dele, tá? O Kleber Xavier, ele se diz um segundo técnico, tá? O Tite, na verdade, é o técnico, o que a gente chama de head coach, basicamente como funcionava também com o Pedro Caixinha, que era o técnico de fato, tinha seus auxiliares que comandavam a maioria dos treinos. Kleber Xavier sempre teve esse contato maior com os jogadores, inclusive com o próprio Neymar, onde ele tem bastante experiência também, tá, em relação ao trabalho com os atletas diretamente. Kleber Xavier, ele também participou dos títulos com o Corinthians, de Libertadores, de Mundial de Clubes, Seleção Brasileira, Copa América, participou também da Seleção Olímpica quando o Brasil é campeão olímpico em 2016, ele também participa naquela transição ali também. O Kleber Xavier, na verdade, ele é um cara que tem muita bagagem, mas muita bagagem na prática, não sendo o cara principal, mas estando sempre nos bastidores, estando sempre ali junto com os jogadores, com muito network. É um cara que, pelo que eu já apurei também, bastante querido no meio do futebol, é um técnico que vai começar a sua carreira agora. Engana-se você que ele estava de fato esperando uma grande proposta do futebol brasileiro. Não, não estava. Para mim, na verdade, até foi uma surpresa para ele chegar uma proposta do Santos, porque por todas as entrevistas que ele deu, ele dava a entender
que na verdade estava buscando um cenário mais baixo, porque ele deu entrevista em diversos podcasts, encontrei muito material sobre ele, inclusive no próprio GE, no Charla Podcast, tem um outro podcast, Área Técnica. Qual mais aqui que tem também outros podcasts? Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde mais tem. Eram vários podcasts. Esse aqui, qual que é o nome desse aqui? Deixa eu buscar aqui. No BarbaCast também. Participou do Flow Sport Clube, ao lado do Tite, dando entrevista também. Tem muito, mas muito material de entrevista do Kleber Xavier. Por que tem tanto material assim? Porque a partir do momento em que ele sai do Flamengo com o Tite, ele se coloca no mercado. Ele dá a entender que ele está no mercado como técnico e se coloca literalmente no mercado dando entrevistas e mostrando que tem conhecimento. Então, se você quiser conhecer Kleber Xavier, tem diversas entrevistas dele falando sobre o seu perfil, que é ofensivo com a bola, ofensivo sem bola, que é um cara que gosta muito desse trabalho tático, mas que acha que não tem espaço para treino em 2 períodos. Então ele acha que é um período só, porque o calendário brasileiro é muito apertado, então não é um cara que você vai ver treinando de manhã e à tarde, é um período só, e quando tiver um calendário apertado é muito mais a recuperação de jogadores do que de fato treino, que na verdade o dia a dia dele é muito mais na questão do jogo. É um cara que já deu a entender também que trabalha em conjunto, ele, comissão técnica, diretoria, presidência, não toma decisões sozinho. Tanto é que Pedro Martins não deu aquela declaração dizendo que não vou dar a chave do CT para alguém tomar conta, não é assim que funciona o trabalho no Santos. Kleber Xavier vai nessa linha de raciocínio. Ele é um cara que gosta desse trabalho em conjunto. Ele não quer trabalhar sozinho. Vai trabalhar junto com a comissão técnica dele, vai trabalhar junto com a diretoria do Santos, vai trabalhar junto com todo mundo. Inclusive, tá? Até a informação que chegou aqui para mim, eu até estava buscando essa informação. Essa comissão técnica que chega com o Kleber Xavier, que é a comissão do Tite, não era a comissão técnica que ele estava trabalhando para começar, né, a sua carreira como técnico. O Vinícius seria o seu auxiliar, tinha um outro preparador físico que ia começar a carreira com ele, como técnico. Ele tinha já recebido algumas propostas que não tinha dado certo. E aí, a partir do momento em que o Santos procura o Tite, o Santos tem interesse na comissão técnica que estava na seleção brasileira. César Sampaio, que já está no Santos, o Fábio Mascherano, que vai também com ele, o filho do Tite, que também vai junto com ele. E aí, como o Tite não vem o Kleber Xavier. O Kleber Xavier entendeu que ele vai ter todo o suporte de uma comissão técnica que era de seleção brasileira, vai ter a estrutura de um clube grande como o Santos para começar a sua carreira, e o Santos entende que já tem um cara que vai ser blindado também pela família, pelo staff Neymar, porque é um cara que o Neymar conhece de perto. Então, no momento em que ele chegar no vestiário, ele já vai chegar com o status de o cara que era da seleção brasileira, o cara que o Neymar trouxe, o cara que o Neymar conhece. Então, nesse momento, apesar de não ter experiência, o Santos entende que é um cara que chega com status de um grande treinador do meio do futebol. Não é um grande cara em relação à experiência, em relação a status, mas dentro do meio é um cara bem respeitado. Aparentemente, por tudo que eu busquei e li, é um cara muito estudioso, é um cara que fala muito bem, então você vai ver muita boa oratória, boas respostas em coletiva. Um cara gaúcho que fala igualzinho fala o Tite, então acostume-se com o sotaque gaúcho no Santos. E principalmente, ele já disse em diversas vezes que ele é, vamos dizer assim, adaptável. Dependendo do material que ele tem, ele vai adaptar o jogo que ele pode jogar. Vai saber recuar as linhas quando precisar. Tiver ganhando de 1-0, tiver apertado, vai sim recuar suas linhas. Mas é um cara que gosta do jogo com posse de bola, jogo mais ofensivo. Trabalhando pelas alas, trabalhando pelo meio, de acordo com o que for necessário. Porém, pelo trecho que a gente vai ver aqui no Charla, ele entende que o Neymar é muito mais um meia. Então a gente vai ver sim Neymar como um meia atacante, usando também o centroavante ao lado dele, tendo um segundo volante que tem a posse de bola, com os pontas, basicamente como joga o Santos hoje. Então não vai haver uma mudança tática tão grande assim, pelo entendimento até do que ele disse aqui. Vou trazer para vocês aqui a pergunta que foi feita no Charla ao técnico, nosso novo técnico, Kleber Xavier.
Pelo que você acompanha e sabe, enfim, vocês tinham informações médicas, informações, óbvio, até o ciclo do Tite acabar na seleção, né? Já tem um tempinho que... Você acredita na recuperação do Neymar para a próxima Copa, jogando em alto nível? Assim, primeira... Eu já respondi isso. A questão não é acreditar. A questão é torcer para que isso aconteça. Que, o Neymar é o melhor jogador do Brasil há muito tempo. Mesmo o Vinícius ganhando agora o melhor jogador do mundo. Isso é o que a gente normalmente fala, né? O Neymar, tecnicamente, ele é o melhor jogador que a gente tem. Só que não está na melhor fase. Até por isso, o Vinícius Júnior foi eleito o melhor do mundo e não o Neymar. Porque o Neymar tem uma técnica muito mais apurada. Assim como o Cristiano Ronaldo tem uma técnica muito melhor, Messi tem uma técnica muito melhor. Mas não são jogadores que estão mais no seu auge. Apesar de tecnicamente serem melhores, não conseguem mais atuar em alto nível constante para ter uma temporada como teve, por exemplo, o Vini Júnior, né? Ele não está à altura do Neymar. O Neymar é diferente. Não, né? O Neymar é daquela altura dos jogadores grandes que a gente já teve aí, como o Romário, como Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, o Zico. Ele é dessa altura, ele é diferente. Estilate. Mas, infelizmente, ele sofreu uma lesão em 14. Ele sofreu lesão na outra Copa. Ele sofreu uma lesão nessa última Copa. Porra. Né? Neymar- Antes Neymar e tem essa depois. parada. Né? Ainda teve um caso lá de uma virose que teve fortíssima, que tirou ele de um jogo, que não sei se isso acabou vazando ou não. Ou seja, ele está dizendo que, na verdade, o Neymar não teve tanto desempenho e tanto resultado, muito mais pelo fator extracampo, de questão de doença, lesão e tudo mais. Inclusive, tem até uma declaração dele para o GE, dizendo que o Neymar não é o que ele poderia ser a disputar a nível de Messi, Cristiano Ronaldo, muito pelo que ele fazia fora de campo. E isso engana-se quem acha que pode ser um problema em relação a ele, o Neymar, até porque o Neymar foi um dos caras que recomendaram o nome do Kleber Xavier, justamente porque o próprio Neymar sabe disso, o Neymar tem ciência disso, é que ele realmente achava que ele tinha que aproveitar muito mais a vida como ele aproveita do que de fato focar como todo mundo imaginava que ele teria que focar. O Neymar sabe e tem ciência disso. Não, entendeu? Então, assim, eu acho, mas eu torço para que isso aconteça. Ele nunca Entendeu? chegou zerado numa Copa, Exato. Ontem ele já entrou e já levou 2, 3 porradas. É. Entendeu? E aqui no Brasil, e no Paulistão, e depois no Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil, vai acontecer. Então, eu estou torcendo para que ele consiga, para que ele tenha seu espaço. O Neymar ficou 6 anos e meio com a gente na seleção, entendeu? Ou seja, é um cara que tem convívio, sabe exatamente como se comporta o Neymar. Tem convívio com o Neymar, é um cara próximo ao Neymar. E ele tem noção de que jogando no Brasil vai tomar pancada, vai ter marcação em cima dele. É um cara que sabe exatamente onde está entrando. Ele não é um cara que vai chegar ali sem saber como é o ambiente Neymar. Ele tem noção disso. Nunca deu um problema pra gente. Só nos Zero, ajudou, Kleber. zero. E poderia ter nos ajudado mais se não acontecesse as lesões. Então, assim, o que eu vejo nisso? Eu vejo ele feliz, voltando para um lugar que ele gosta, vejo estar com a cabeça boa, está fazendo isso para querer evoluir e torço para que ele consiga desenvolver até a convocação agora do Dorival, né, para que ele esteja em março nos jogos contra a Argentina e na Colômbia com a evolução jogado, né? Porque o que está faltando para ele é uma sequência de jogos, né? Que tenha uma sequência de jogos e que consiga, e que a partir daí que o Brasil consiga ir bem nesses 2 jogos, pontuar 6, 4 pontos que faça para poder ele, junto com o Rafinha, junto com o Vini, junto com o Rodrigo, junto com o que o Dorival organizar no sentido defensivo, levar o Brasil para buscar essa classificação. O Romário teve aqui recentemente. Isso, inclusive, foi antes, né, da convocação, quando o Neymar não é convocado. Na verdade, é convocado, mas é cortado, né? Quem lembra da lesão do Neymar foi antes até disso, né? Só chegar na parte que ele fala do Santos, né? A gente falou que tem que jogar, essa Copa tem que jogar para ele. O time que jogue para eles. Aí eles perguntam, né, se o time tem que jogar para o Neymar. E aí ele fala o que ele entende que é o ideal para aproveitar o melhor do Neymar. E aí ele cita até a escalação que ele colocaria ali no Santos, no ataque do Santos, né? Como é que você vê isso taticamente eu falando? não vejo diferente do que a gente fez com ele. Eu acho principalmente na última Copa. Era Rafinha, Vinícius, entendeu? Ele no meio. Ele no meio com o Paquetá, jogou, né, sem um central, às vezes com o Pedro, às vezes com o Richarlison, né, tendo um atacante, outro com o Gabriel, mas ele mais por dentro. Hoje ele é um jogador de dentro, ele já não é mais um jogador. Ontem ele tem tudo por dentro. Então nessa seleção vou ver como o Dorival deve armar isso que eu falei. Deve ser Vinícius, Rafinha, Rodrigo e ele.
Deve ser Vinícius, Rafinha, Igor Jesus e ele, que são os caras que estão ali, falando especificamente para esse jogo, né? O quarteto final, o Neymar por dentro, sendo um 10, como ele jogou 10. ontem. Jogando nas costas do Ontem era o volante. Soteldo, o Guilherme, o Tiquinho e ele, né? Ou seja, pelo que ele entende que é o ideal, precisa necessariamente jogar dessa forma. O Neymar livre pelo meio para armar o jogo, um centroavante para jogar com ele e 2 pontas. Então, se você achava que o Santos ia jogar num 4-4-2, um 4-5-1, esqueça. É desse jeito que o Santos deve jogar com o Kleber Xavier. Com o centroavante, o Neymar armando e 2 pontas. E pelo elenco que ele vê do Santos, né, pelo menos nessa entrevista que ele deu, até há 1 mês e meio atrás, era Guilherme, Soteldo, Tiquinho e Neymar. Esse deve ser o quarteto que deve jogar pelo Santos, a não ser que ele veja nos treinos que tem outro jogador aproveitando melhor seus treinos, rendendo mais. E aí, óbvio, com o Barreal entrando nos jogos, o Roleiser agora também, que acabou entrando mais, vamos dizer assim, por mais vezes depois desses jogos aí que ele assistiu. Então, pelo menos, ele entendia que era assim que o Santos deveria jogar. 1 meia, 2 pontas e um centroavante. Tá aí. É basicamente isso que a gente tem de informação sobre Kleber Xavier. Ele já está no Santos, já está no CT. Ele e a comissão técnica nova vão assumir o Santos a partir de agora. Já treina hoje com a comissão técnica. O que você acha da contratação de Kleber Xavier? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. E aí, ao longo da semana, a gente vai trazendo mais informações, tudo que a gente tiver. Kleber Xavier, novo técnico do Santos. Põe nos comentários o que você acha, deixa o like e se inscreve pra gente bater 8 mil logo. Um abraço. Tchau, tchau. Vem pro Oriente Santista.